2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 a 29, diz assim: ele disse: escute todos os que vivem em Judá. Perdão, vamos começar no 14, irmãos. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Vamos orar? Deus, que a tua palavra seja agora, Pai, liberada sobre essa igreja. Que haja, Senhor, aqui um ambiente tão profundo de fé, que nós possamos tomar posse da experiência de Josafá como a nossa experiência. Cerca essa igreja com os teus anjos, Senhor. Que eles venham agora ministrar. Como diz a tua palavra em Hebreus, que eles sejam agora também agentes da ministração, segundo a tua vontade. E que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo, toque profundamente o nosso coração. Amém. Eu estava pensando que em alguns momentos nós temos luta na nossa vida, e você já deve ter passado por ela, que você não pode e não consegue fazer nada. Existem lutas na nossa vida que você pode tentar o que for, e parece que todas as portas se fecham.
A luta, por exemplo, de que você faz o seu trabalho bem feito, você se esforça, mas você não pode evitar, por exemplo, uma crise econômica, ou não pode evitar, por exemplo, um problema que está acontecendo na sua empresa, que foge à sua autoridade, ao seu departamento, não é? Então você olha para aquela luta e você diz, o que eu posso fazer? Ou você tem uma situação na sua vida, seja lá qual for, que aquela batalha, aquela luta depende de alguém. Não depende só de você. Você até gostaria de resolver, mas para resolver tem que ter ajuda ou tem o apoio de outra pessoa. Você já viveu uma luta assim? Já passou por uma situação na tua vida que você fala assim, não tenho o que fazer, eu não tenho como resolver essa batalha? Você já viveu uma situação na tua vida, meu irmão, que você começa a perceber que tudo começa a se fechar? As coisas foram acontecendo naturalmente, mas de repente você se encontra numa encruzilhada, um beco sem saída. Se vai para aquele lado, pode dar errado. Se vai para o outro lado, dá errado. Você tenta de um jeito resolver e não consegue. Você tenta de outro jeito e não consegue. Pois bem, eu estava pensando nisso. Existem algumas lutas na nossa vida que a gente se encontra, e talvez você esteja numa delas, onde você olha para a tua vida e você fala, Deus, não tenho o que fazer, eu não tenho como solucionar, eu não tenho como resolver. Eu posso dar um exemplo, quando o médico olhou para mim a primeira vez e viu a Thalita com o problema que ela nasceu, e ela disse assim para nós, assim, filho, você não tem nada a fazer, ela nasceu assim. Duro ouvir isso, né? Eu não sei se você entende o que quer dizer um médico falar isso para você. Mas eu quero liberar uma palavra para você e para a minha vida hoje. Você recebe essa palavra? Levante sua mão se você vai receber essa palavra. Olha, olhe para mim, querido, que eu quero liberar uma palavra profética. Quando nós não temos o que fazer, quando não tem saída, quando a gente não tem escapatória, quando está tudo fechado e você se sente num beco sem saída, ainda existe um Deus que peleja por nós. Ainda existe um Deus que luta as nossas lutas. Você pode dizer glória a Deus por isso? As pessoas olham, não tem solução, mas está tudo fechado. E Deus diz, não está não, eu sou o Deus que luta por você. Esse texto diz que pelo menos 3 reinos, né, se formaram e formaram um grande exército. Não era um exércitozinho, era um grande exército. Eram 3 povos que se uniram para acabar com Judá. Então, a nação olhou para aquele grande exército, pensa, 3 povos contra 1, e disse, o que nós podemos fazer? E se levantou no meio da congregação um profeta de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, algo começou a acontecer, Deus manifestou a graça dele, e aquele homem disse, olha, não tema, o rei disse ao rei, não tema povo, não tema nação, esses reinos que se juntaram contra você, porque eu tenho uma notícia da parte de Deus para te dar. E eles então disseram, qual é a notícia? Vocês não vão precisar lutar, o Senhor lutará por vocês. E ele liberou aquela palavra, meu irmão, sobre a vida daquela nação. E aquela nação ouviu aquilo. E ela diz a palavra de Deus, que eles então se prostraram diante do Senhor e acreditaram que aquela batalha ia ser vencida sem levantar a espada, sem pegar em arco, porque o Senhor havia dado uma palavra de vitória a eles. Você pode dizer glória a Deus? Então a primeira coisa que eu quero liberar sobre a vida da nossa igreja é que há lutas que nós não podemos fazer nada, não tem problema, Deus vai lutar por nós. Querido, não abaixa o meu microfone não, deixa que eu abaixo, tá, ele está sumindo, não abaixa não filho, obrigado, ele está sumindo, eu vou ficar sem voz daqui a pouquinho, eu começo a falar mais alto porque vai abaixando o microfone. Deus vai lutar por nós, você crê nisso, meu irmão? Aleluia. A segunda palavra que eu quero liberar sobre a sua vida é que Deus fez uma libertação tão grande sobre a vida de Josafá, mas uma libertação tão grande. Você pode imaginar o que aconteceu? Moabe e Amon olharam para os montes Seir, que era um povo, e foram para cima deles e destruíram. Legal. Eles queriam derrotar quem? Judá. Olharam um para o outro e se destruíram totalmente. Houve uma confusão. Eu não sei, a Bíblia não diz o que aconteceu. Mas a confusão foi tão grande que um matou o outro. E quando o povo de Israel chegou, ele olhou e viu um mar de gente, mas um mar de gente tão grande, tão grande.
E naquela época, as pessoas quando iam para a guerra, elas levavam, os povos levavam seus ídolos de ouro, seus deuses para proteger na guerra, de prata, e guardavam nas suas barracas equipamentos. Vocês entendem isso? E saíam para a guerra. E quando Josafá então chega diante do campo de batalha, ele vê uma multidão tão grande, mas tão grande, morta, e ele vai pegar o despojo, porque era assim que era feita a guerra. Quem ganhava, levava os ídolos, né? O Deus da minha nação conquistou o seu Deus, entendeu isso? E pegava isso e levava. Mas era tanta coisa que eles demoraram 4 dias para carregar. Não conseguiram carregar num dia. Tiveram que voltar 2, 3, 4 dias para pegar o despojo. E essa é uma palavra que Deus tocou no meu coração. Quando Deus, querido, luta as nossas pelejas e luta as nossas batalhas, a gente olha para a nossa vida, a gente percebe, a gente enxerga, a gente vê a glória de Deus tão grande na nossa vida, tão profunda, que as pessoas que estão do nosso lado, elas vão ter que dizer, não tem como negar, Deus luta pela vida dele. Não tem como negar, Deus está na vida dele. Sabe, querido, não sei se você já passou por um momento na tua vida onde as pessoas te desprezam. Você já foi desprezado? Quantos aqui já foram desprezados aqui? É ruim ser desprezado, né? Eu já fui desprezado também. Parece que não, porque eu sou um cara tão legal, né? Quem me desprezaria? Fala a verdade, né? Mas é horrível ser desprezado. É horrível ser desprezado porque você, por exemplo, faz um arroz. Aí a sua sogra não gosta de você. Aí você faz aquele arroz branquinho, não deixa tudo soltinho, coisa linda. E ela olha para você e fala assim, nossa, como o arroz está ruim. Já viveu isso? Eu não faço arroz também, mas eu já fui desprezado assim. Aí você põe um verdinho, tenta fazer uma coisa mais caprichadinho. O que ela olha para você e fala? Você não sabe fazer. Aí você começa a inventar, querer fazer coisa. Começa a tornar isso uma luta, uma batalha pessoal. Põe seleta, põe... faz a grega, inventa, põe no forno, arroz de forno, aquilo vira uma batalha. Pois bem, meu irmão, primeira palavra que eu quero dizer para você, pare de lutar. Essa luta não é sua, é do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Aquela pessoa que luta, eu estava pensando nisso, aquela pessoa que despreza, aquela pessoa que olha para você e não te diz que, sabe, não dá nada para você, ela vai ter que enxergar que Deus derramou um despojo de 4 dias na sua vida, e ela vai ficar de lado olhando e vai dizer, ei, Deus entrou com providência nessa vida, Ele opera nessa vida. Sabe o que eu penso? Ela olha para você e diz assim, como é que ele consegue isso? Como é que ele consegue? Como é que você consegue ser tão abençoado? Como é que você consegue prosperar? Como é que você consegue estar tão feliz? E aí você vai dizer, porque eu tenho um Deus que luta as minhas pelejas. Elas podem te desprezar, mas elas vão ter que enxergar a glória de Deus na sua vida. Elas podem tentar pisar em você, mas elas vão ter que dizer, há um Deus que opera na vida deles. Deixa eu dizer uma palavra sobre essa igreja. Muitas pessoas às vezes desprezam Aquiles. Eu escuto cada história. Uma hora eu escuto que Aquiles não é muito fervorosa, depois eu escuto que Aquiles é muito pentecostal, depois eu escuto... Tem todo tipo de desprezo. Mas elas vão ter que ver a glória de Deus nesse lugar. E se você crê, diga glória a Deus por isso, querido. Porque Deus luta as nossas pelejas. E elas vão dizer assim, como é que vocês conseguem? E nós vamos dizer, porque Deus luta as nossas pelejas. Como é que vocês têm essas vitórias tão grandes? E quando eu digo vocês, é você. Sabe por quê? A pessoa acha que pode se levantar contra você, pode formar um grande exército contra você. Quantos entendem essa mensagem hoje? Pode fazer um grande campo de batalha contra a tua vida. E acha que não, como diz os jovens, né? Eu gosto muito dessa frase dos jovens. Se levanta contra você, né, Ricardo? E ele diz assim, não vai pegar nada. Vou falar mal dele,
vou pisar nele, vou falar, né? Vou humilhar e não vai pegar nada. Posso pisar. Não é assim? Só que eles não sabem que você é muito amado por Deus. Se eles fazem uma conspiração contra você e te colocam numa cova, Deus fecha a boca dos leões e glorifica o nome dele. Se eles colocam você numa fornalha de fogo, Deus entra com você na fornalha e o fogo não faz mal a você. Porque você é muito amado por Deus, querido. Eles podem te perseguir, achar que não dá nada, falar mal, pisar em você, te desprezar, né? Te tratar mal, mas eles não sabem que estão mexendo com o servo do Deus Altíssimo. Porque tem luta, que não é a gente que luta, é Deus quem luta pela gente. As pessoas estão tentando destruir a sua família, e elas não sabem que elas estão mexendo com algo tão sério, porque a sua família é do Senhor Jesus. Estão tentando mexer com o seu filho, estão tentando roubar o teu filho, mas eles não sabem que você consagrou seu filho a Deus, e o seu filho é de Deus. Você pode dizer glória a Deus, querido? Estão tentando roubar a tua bênção. Eles não sabem, querido, que aquilo que eles estão pensando que vão fazer contra você, vai trazer mais bênção na sua vida. Eu lembro, uns anos atrás, passei uma prova aqui muito grande. Houve uma situação muito triste, não quero comentar sobre ela. Mas na madrugada, um pastor, que eu nem era muito próximo, que nem era muito meu amigo, ele levantou e teve um sonho comigo. E ele não ligou para mim, ele ligou para aquelas pessoas que estavam com um problema. E depois eu fiquei sabendo. Ele ligou para elas assim: olha, eu tive um sonho com vocês. Vocês estão machucando, estão ofendendo, estão desprezando o pastor Klaus. Olha que forte. Eu nem sabia. Fiquei sabendo por causa dessa história. Mas Deus manda dizer que vocês estão mexendo com o servo de Deus. Ali eu aprendi uma lição. Deus luta as nossas batalhas. Deus luta a sua batalha. E eu quero trazer isso para você. Ali eu aprendi uma lição. Sabe, teu chefe está te perseguindo porque você é crente. Mas ele vai acordar na madrugada com um sonho, dizendo assim: você precisa promovê-la. E ele não vai entender nada, porque ele nem gosta de você. Você crê nisso? Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Diz a palavra de Deus que Mordecai preparou uma forca, né? Amã preparou uma forca para Mordecai, e essa forca era para acabar com a vida dele. E ele foi pedir para o rei. Só que na madrugada o rei teve uma insônia. Todos entendem isso? E começou a pegar os relatórios e descobriu que Mordecai havia salvado o rei de uma conspiração, e o rei não tinha feito nada. E aquele que queria matar teve que pegar um cavalo, colocar o outro sobre o cavalo, vestir com o manto do rei, colocar a coroa do rei e dizer aos brados: é isso que o rei faz com quem quer honrar. Aquele que te persegue vai ter que dizer aos brados: é isso que Deus faz com o servo honrado de Deus. Mas eu quero saber se você crê nisso, querido. Você toma posse dessa palavra? Eles podem até desprezar, mas eles não sabem que Deus está liberando uma palavra sobre as nossas vidas. Agora, o que chamou muito a minha atenção é que às vezes as coisas podem parecer que fugiu do controle. Essa é a terceira palavra que eu libero. Primeiro eu disse que Deus vai lutar suas lutas. Depois eu falei para você, querido, logo depois, que Deus vai honrar você e os outros vão ter que ver. E a terceira palavra que eu quero liberar é que as coisas fogem do nosso controle. E foge do meu também. Essa foi a palavra que eu recebi quando eu entrei aqui na vigília. Filho, as coisas fogem do seu controle. Aí eu ouvi Deus dizendo para mim: mas não fogem do meu controle. As suas lutas não fugiram do controle de Deus. As suas provas não fugiram do controle de Deus. Ainda está no controle de Deus a tua vida e a tua história. Quantos recebem isso também, que em nome de Jesus? Agora, o que Deus
toca no meu coração está no versículo 17. E essa é a parte da mensagem que mais chamou minha atenção e é onde eu quero ministrar na sua vida. Versículo 17. Diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá. Ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. A palavra que Deus me deu aqui, querido, é que Deus faz isso. Deus luta as nossas lutas, Deus abre as portas, Ele honra. Aquelas pessoas que nos desprezam vão ter que ver a glória de Deus na nossa vida. Mas há uma palavra aqui que é muito importante. Isso não acontece para todo mundo. Isso não acontece para todos nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui: posicione-se. Acontece para aquele que se posiciona. Eu quero ouvir você dizer glória a Deus por isso, querido. Deixa eu explicar. O primeiro posicionamento deles é quando eles receberam essa palavra, eles sentiram que era de Deus, eles dobraram os joelhos e adoraram a Deus. Primeira posição, querido, que um cristão precisa ter quando recebe uma palavra de Deus, é tomar aquela palavra, posse dela com fé. Posicionamento espiritual. Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, eu confio nele. Ele agiu, eu entro na posição. Posicione-se, meu irmão. Agora, a segunda coisa que eu fiquei pensando, que é muito profundo para mim, é que eles podiam dizer, por exemplo, encostar lá no muro, né? Dizer, legal, você escutou aí? Escutei. Você viu o que Deus disse? Ele disse que vai pelejar por nós. E aí, o que a gente faz? A gente espera. E depois que a gente vê todo mundo morto, e preparar a vitória ganha, a gente vai lá e põe o... Sabe aquela história de pescador que pesca o peixe no açougue e tira foto? Sabe ou não? Aí a gente vai lá, põe o pé em cima do morto e fala, bate a foto. Querido, houve muitos homens que acreditaram naquela palavra. Quantos entendem esse mistério que eu estou dizendo aqui? E eles foram para a linha de batalha, eles ficaram na frente, eles se posicionaram. E se Deus não fizesse? E se Deus não operasse? Como é que seria essa guerra com tanta gente? E se Deus não fizesse? Eles tinham que se posicionar para ver o milagre, para ver a obra, para ver a glória de Deus. Por isso, muitas vezes nós não recebemos, meu irmão, porque nós não nos posicionamos espiritualmente. A vida está passando por uma batalha e você não se posiciona espiritualmente. Amado irmão, eu tomo isso para a minha vida. Deus tem falado comigo. As coisas estão acontecendo, renovos de Deus estão chegando na sua vida. Você precisa se posicionar para viver esse renovo de Deus na sua vida, meu irmão. Deus está fazendo. Aliás, tem uma coisa que é muito triste, né? Não sei se você vai concordar comigo. É aquele que chega só no final, quando já está tudo resolvido, né? Você gosta? Sabe aquele camarada que fala assim com você, 8 horas eu passo aí para te ajudar. E aí ele chega meio-dia. E você estava lá ralando, trabalhando. E ele fala, ô amigo, tá difícil, né? Tá cansado, amigo? Eu disse, não, tá tudo bem, vou terminar. Entende esse mistério ou não? Aí ele fala, para um pouquinho, vamos almoçar. E você está doido para terminar o negócio, você quer terminar. Vamos almoçar, estou com fome. Aí você não fala, porque você é um cara cristão, você é uma pessoa gentil, você não vai falar isso, mas você pensa, esse camarada veio para me ajudar ou para me atrapalhar? Aí ele quer tirar você. Aí ele leva você para almoçar, né? Leva para almoçar? Não, ele vai almoçar na sua casa, sua esposa tem que fazer a comida mesmo. Aí ele vai, você faz a comida lá, certo, pastor? Aí você está correndo, você quer terminar. Digamos que você está fazendo uma obra em casa, está lá a massa, está o gesso, está tudo lá, está secando. E ele vira para você e fala assim, eu só queria te contar um caos. Tem sempre um caos. Aí ele conta um caos de 2 horas. Aí você fala, queridão, eu preciso lá terminar. Você disse que ia me ajudar, vamos lá me ajudar. E aí ele vira para você e fala assim, calma, que você está com pressa, ainda dá tempo. O que você faz? Eu acho que se você é uma pessoa consciente, você dá 2 tapinhas nas costas dele e fala, amigão, vai lá, deixa comigo aqui, né? Deixa comigo, eu sozinho me viro, obrigado por você ter vindo. Não é verdade? Porque você quer terminar.
Sabe o que é isso? Você está posicionado para fazer algo e ele não está na posição de fazer. Quando as pessoas não estão na posição, elas atrapalham. Mas vou dizer uma palavra aqui, querido, que Deus me mostrou. Quando nós, como igreja, nos posicionamos, o despojo de guerra é para todo mundo. Mas é para todo mundo que se posicionou. Às vezes, Deus vai falando com a gente e as pessoas não querem se posicionar. Espiritualmente. Se posicionar em retidão. Deus não vai abençoar a vida daquele que não está em retidão. E Deus está falando com você, se posiciona que eu quero abençoar. Para de ficar aí, se atrapalhando. Confia que eu estou no controle dessa batalha. Há uma das grandes coisas que Deus fala comigo, querido, que às vezes as batalhas que Deus nos manda, são as formas que Ele tem para nos treinar, para nos ensinar. Recentemente eu passei uma grande batalha na minha vida e eu estou saindo dela, e foi uma coisa tremenda, porque eu aprendi nela que eu tenho que me posicionar, meu irmão. O que a gente é? A gente é servo do Senhor. Se posiciona. O que você é, meu irmão? Você é um instrumento de Deus. Quando você chega no seu trabalho, diz a palavra de Deus, o Espírito Santo vai com você, porque Ele habita dentro de você. Quantos creem nessa palavra? Quando você está precisando ali fechar um negócio, Deus está com você. Quando você está na sua casa resolvendo um problema com seu filho, Deus está com você. Se posiciona, meu irmão, porque Deus abençoa aqueles que se posicionam. Você crê nisso? Eu vou dar um exemplo. Se você está com dúvida do que eu estou dizendo, você está meio com dúvida, eu vou te ajudar. Você concorda que tem gente que casa e não se posiciona como marido? Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Eu caso e não me posiciono como marido. Vai dar certo esse casamento? Não, o casamento foi abençoado. Eu creio que Deus tinha um propósito. Mas se não houver posicionamento de marido, ficar com cabeça de solteiro, o que está errado? Posicionamento. No seu trabalho, tem 2 pessoas para você promover, que você pode escolher. Qual que você escolhe? A que se posiciona ou aquela que está só ali, tipo, estou dando uma força? Ricardo, qual das 2? Quem se posiciona. Não é assim? Eu creio que Deus faz isso conosco também. Ele olha para você e diz assim, esse servo meu está posicionado na posição de guerra, de batalha, cheio de fé, em santidade. Eu vou derramar sobre ele uma unção especial. É uma unção de cura. Eu vou responder a oração dele. Eu vou derramar poder e as pessoas vão ver a minha glória na vida dele, porque ele se posicionou espiritualmente. Eu vejo isso na igreja. Quando a gente fala, por exemplo, de dízimos e ofertas, por que algumas pessoas são tão abençoadas? Elas se posicionam. Elas falam, Deus, o Senhor pode usar a minha vida. E eu acredito nisso, querido. Quando Deus fala assim, temos uma obra para fazer, precisa de recursos, essa é a casa dele. Ele fala, eu vou derramar sobre quem? Sobre alguém que está na posição de receber essa bênção. Por isso, eu acredito que muitas vezes nós não somos abençoados. Não é porque Deus não quer fazer, porque não tem uma posição de vitória, uma posição de busca. Quando eu percebo que há uma grande batalha na minha vida, e é uma grande guerra que está acontecendo, e a gente tem essas batalhas na nossa vida, é hora da gente se posicionar espiritualmente e não se encolher. Porque às vezes essa batalha, querido, que você nem vai precisar lutar, só vai ter que ter uma posição espiritual, ela vai ensinar você e vai preparar você para viver grandes bênçãos, coisas que Deus preparou para você. Agora eu creio também que às vezes a gente passa por uma situação na nossa vida onde as portas se abrem. E quando as portas se abrem, a gente diz o quê? Obrigado, Jesus. Não é assim? Agora a gente tem que aprender também a agradecer a Deus quando as portas se fecham. Hoje de manhã, quando eu falei essa frase, eu olhei alguns rostos, eles fecharam a cara assim para mim, fizeram assim. Tipo, mas eu aprendi essa lição. Quando Deus abre uma porta para mim, eu dou glória a Deus. Quando Deus me coloca numa linha de batalha e fecha uma porta para mim, eu dou glória a Deus, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias. Ele fecha uma porta de emprego para você, que você achava que era a única da sua vida. Se você se posicionar, mas tem que se posicionar, a porta que Deus abre é maior ainda, meu irmão.
Quantos creem? Pode dizer glória a Deus por isso? Eu conheço uma história, e eu acho essa história tremenda, de uma moça que queria casar com um rapaz. E ela pediu, eu quero aquele rapaz, me dá aquele rapaz, é aquele. E Deus não dava, e Deus só fechava a porta se fechava. Um dia ela entregou nas mãos de Deus, disse: o Senhor está no controle, essa luta não é minha. E Deus preparou para ela um marido. E um dia ela chegou na igreja e disse assim: pastor, eu quero agradecer a Deus. Por quê? Porque Deus fechou aquela porta. Aquele rapaz, lembra? Lembro. Por que Deus fechou? Porque aquele rapaz, ele já casou 3 vezes, não consegue parar em emprego, não consegue parar em casamento, eu estaria destruído. E hoje eu estou casado com esse meu marido aqui, um marido maravilhoso que Deus me deu. Deus fecha uma porta, querido. E eu agradeço pela porta que Deus fecha, porque quando Ele abre uma porta para abençoar as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele tem poder para fazer a segunda glória, né? A segunda glória da casa ser maior que a primeira. Você crê nisso, querido? Mas às vezes a gente fica triste que Deus fechou uma porta, que colocou a gente no meio de uma batalha. Se essa batalha está acontecendo na tua vida, se posicione, porque Deus tem despojos para entregar na sua mão. Eu creio assim. Por isso eu quero nessa noite dizer para você, meu amado irmão, não fique triste se as portas se fecharem. Deus tem lugares maiores para colocar você. Eu estava ouvindo outro dia pessoas falarem, mensagens, pregações, e é uma igreja que ela começou há 15 anos atrás. Eu fiquei pensando nisso, e ela conseguiu em 15 anos abrir 5.000 templos. Que doideira, né? Faz a conta, 15 anos, 5.000 templos, dá 300 templos por ano. Dá quase um templo por dia. Eu não vou questionar a doutrina, não estou falando nada disso. Mas quando eu recebi aquela palavra assim, eu escutando, eu falei: Deus, por que a gente limita tanto o seu poder? Por que a gente coloca tantos empecilhos? Por que a gente põe tantas barreiras? Por que a gente não aceita que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, muito mais do que pedimos ou pensamos? Você crê que Deus pode fazer? Essa foi uma palavra que eu quero colocar diante de você, diante de Deus. Não vamos liberar o poder de Deus, não vamos deixar isso ficar travado na nossa vida, vamos liberar esse poder, não vamos ficar presos, queridos, dizendo assim: não, Deus não pode fazer, Deus não tem jeito, não vai acontecer. Diga, querido, esse exército se levantou contra a minha vida, ele vai cair por terra, e eu vou receber todos os despojos, porque a peleja é do Senhor, a batalha é do Senhor. Você crê? Há lutas que você não precisa lutar. Pare de lutar. Hebreus fala assim: aqueles que têm fé descansarão no Senhor. Se você tem fé, o princípio da fé é que você descansou. Entende esse mistério? Hebreus fala: aqueles que têm fé vão descansar. Eu aprendi isso. Quando eu creio que Deus está no controle, quando eu creio que Deus vai lutar a minha batalha, eu consigo descansar. Hoje eu quero declarar, irmão amado, as pessoas vão ver quão grande é o seu Deus. Quantos recebem essa palavra hoje em nome de Jesus? Mas você precisa se posicionar espiritualmente. E não pense que se posicionar espiritualmente é vir uma vez por semana na igreja, não. Verdade ou não? Se posicionar espiritualmente, eu vim, não fui na igreja domingo, eu me posicionei, assim. Quantos acreditam nisso? Eu não acredito. Posicionar, querido, é no seu coração, sua fé. Você está na igreja. Se posicionar como servo de Deus também, na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Às vezes a gente não se posiciona. Dentro da igreja, Deus está fazendo coisas extraordinárias, a gente não sabe, não se posiciona. Deus vai derramar sobre aqueles que se posicionam. Sabe qual é o desejo do meu coração? E eu aprendi essa lição na minha vida, é que às vezes você olha para o lado assim, e você acha que aquela pessoa que estava com você, que disse que estava ali para te ajudar, ela só vai chegar na hora de bater a foto, sabe? Tem esse mistério ou não? Depois que você já guerreou, lutou, batalhou, aí ela vai lá e bate a foto com você. Tamo junto. Entende isso ou não?
Mas às vezes aquela pessoa que não é muito do jeito que você espera, não tem muito a tua cara talvez, entende? Não é tão bonitinho, aliás aqui na igreja só tem bonitinho, já falei isso de manhã, mas às vezes não é. É aquela pessoa que quando você fala posicione-se, ela está lá, do seu lado. E ele olha e fala assim, é grande o exército lá, né? É. Tudo bem? Tudo bem. Deus vai lutar por nós. E às vezes é gente que você nem imagina. Deus manda de onde você menos espera. Gente que vai conseguir tomar e só vai lá para olhar a glória de Deus e cagar o despojo com você. Você recebe essa palavra hoje?